Tudo bem com vocês? A gente vai comentar uma questão de direito processual do trabalho. Essa questão ocorreu em 2010, no exame número 2 de 2010, e toda a questão que foi alterada, invalidada por alguma legislação mais recente, a gente vai informar de forma que você vai ficar sempre muito bem informado sobre a questão o tema que a questão aborda, tá? Não se preocupa, eu vou informar, olha, isso mudou, isso não mudou, porque você vai ter sempre a informação correta, tá bom? Eu vou ler para vocês a questão número 46 do exame de 2010, o segundo exame de 2010, ou seja, essa lá na prova, era o número dela na 46. Esse enunciado é um pouco longo e eu vou ler para vocês, tá? Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciadas suas atividades, Marcos percebeu que o gerente estava lhe passando tarefas alheias à sua função. A rigor, conforme constava no quadro de carreira da empresa devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, as atribuições que lhe eram aplicadas estavam sendo exigidas, deveriam ser destinadas ao tesoureiro, tá? E ele foi contratado como escriturário, cujo nível e cuja remuneração eram bem superiores. Esta situação perdurou por 2 anos. Põe isso na cabeça, tá? Essa situação perdurou por 2 anos, ao fim dos quais Marcos decidiu ajuizar uma ação trabalhista em face do seu empregador. Eu não vou ler o final, tá? De qualquer forma, a questão, toda a legislação tá na descrição do vídeo. Sempre que vocês precisarem, dá uma parada, dá uma lida. Sempre que eu falar de algum artigo, olha, o artigo tal fala tal coisa, dá uma paradinha, dá uma olhada no artigo, tá? Se esse artigo for muito grande e eu uso só, por exemplo, um incisozinho, ele vai estar completo, tá bom? Lá na descrição ele vai estar completo e vocês vão poder acompanhar. A alternativa correta aqui é aquela que na época era a correta, ou seja, o pedido deve ser julgado procedente se for demonstrado pelo empregado que as atividades correspondiam de fato àquelas previstas. Acontece que em 2017 mudou de 2 anos para 4 anos e outras coisas. Eu vou ler para vocês o que mudou a partir de 2017 e vou colocar o artigo correto na descrição, não se preocupem, tá? A função. As atividades exercidas por funcionário devem ser a mesma do outro, independente do nome. Correto? Nesse ponto não mudou nada. Se ele estava fazendo uma função diferente, que era equivalente ao tesoureiro, vale a equiparação salarial. A segunda, exerce a mesma função no mesmo estabelecimento e não mais na mesma região ou localidade. Antigamente, se era um grupo de empresas, se outro fazia essa atividade, estou falando de São Paulo, tá? Uma empresa estava em São Paulo, onde essa pessoa estava, e outra estava lá em Rio, na Aparecida do Norte, tá? Estava valendo, agora já não, precisa ser na mesma localidade, né? Existem especificidades que antes não eram respeitadas e agora são. De repente, lá o salário é menor, o custo de vida, então a legislação não entra mais nesse mérito. Não é na mesma localidade, não está valendo, tá? Não peça equiparação salarial. Produtividade, isso é fundamental, tá? Se a pessoa não tem a mesma perfeição técnica e o mesmo volume de trabalho, você pode imaginar, por exemplo, uma linha de produção em que o funcionário mais antigo tem uma produtividade gigantesca e esse outro funcionário, mesmo que ele tenha 1 ano apenas, não consegue atingir. Ele já está lá há muito tempo, mas ele não consegue. Não dá para você equiparar essas duas pessoas, tá bom? O empregador não podem ter diferença. Aí é fundamental. Antigamente, por isso que eu falei, ó, atenção para esses 2 anos, né? Antigamente, a diferença não poderia ser superior a 2 anos. Por quê? Entendia-se que uma pessoa que tivesse uma diferença de 2 anos em relação ao empregado que estava pleiteando equiparação, essa pessoa tinha muito mais preparo, muito mais competência. Eu achava o negócio meio esquisito, porque de repente você chegava num ponto em que a pessoa tinha 3 anos de diferença, mas você chegou na mesma produtividade e na mesma qualidade. Eu achava assim, puxa vida, esse negócio de 2 anos é meio complicado, mas o que a legislação alterou? Que agora são 4 anos, tá? Ou seja,
Amigo, depois de 4 anos que a pessoa está lá, empregada, fazendo o mesmo trabalho que você não pode mais pedir equiparação salarial, tá bom? Pô, 4 anos já é um prazo mais interessante. O cara trabalhou durante 4 anos, ele tem 4 anos de experiência e você não tem nada, tá? Eu ainda acho que no momento você vai chegar na mesma experiência com ele, tá? Só que mudou de 2 para 4, na questão estava 2 anos. Eu pedi, ó, atenção nesses 2 anos, tá legal? E quadro de carreira significa o seguinte, que se a empresa tiver um quadro de carreira em que conste promoção, salário, e esse quadro de carreira estiver homologado no sindicato, você não pode pedir equiparação salarial, porque vai estar valendo esse plano de carreira. Se nesse plano de carreira falar 5 anos, 3 anos, 2 anos, não importa. Você, quando assumiu esse emprego, normalmente a empresa tem que entregar para você esse quadro, né? Fazer você assinar, porque eles vão ter esse protocolo que quando você entrou você já sabia disso. Então você não pode pedir depois essa equiparação salarial. Você vai ter que seguir esse plano de carreira. Pessoal, olha, logo no comecinho lá da descrição eu coloco o link para o site Vadmec Brasil. Recomendo que vocês conheçam. A questão, a alternativa correta e a lei que trata da questão. Ou seja, esgotamos essa questão. Você vai ter como saber. Pessoal, a gente se vê, tá? Até lá.